Boa noite, amigos ligados no Grande Prêmio, ligados aqui no YouTube. Eu sou Gabriel Curti e sim, eu voltei das férias, acabaram as férias, então uma quinta sim, a outra não. Eu estarei por aqui novamente no GP às 10 e já peço desculpas, talvez pela minha voz, estou me recuperando de uma gripe. Essa mudança de tempo nos pegou desprevenidos, mas tudo bem, vamos em frente. Eu vou falar um pouco de Indy, lógico, não podia ser diferente. A gente teve bastante coisa legal acontecendo na semana, por exemplo, o Lucas Coll assinando acordo com a Bellard para correr na Indy Lights. É uma notícia bem legal. O Lucas é um cara que fez alguns anos de USF 2000, sendo o último deles muito forte, né? Um ano que ele brigou pelo vice-campeonato até o final, terminou em terceiro. Então é um passo que não é maior do que as pernas, é um passo justo para a Indy Lights. Enfim, a gente teve a renovação da Firestone até 2025, a gente teve declaração de Alonso, falando sobre o que pode acontecer na Indy 500, a gente teve Dixon pedindo mais crossovers, né, no mundo do automobilismo, que eu acho muito positivo, e ele é um cara que deveria muito fazer esse crossover, por exemplo, ser convidado para uma corrida de Fórmula 1. Eu sei que isso é impossível hoje em dia, mas o Dixon é um cara que mereceria muito pela carreira que ele construiu na Indy. Mesmo o Dixon falando sobre a possibilidade de ter uma terceira montadora na Indy, o que eu também acho vital para o equilíbrio da categoria, mas... Porém, contudo, entretanto, todavia, amanhã, sexta-feira, tem o teste coletivo em Laguna Seca, ainda desfalcado de alguns pilotos e equipes, mas já é um teste grande e prévia para a semana que vem no Circuito das Américas, ou seja, duas pistas que não estavam no calendário, Laguna volta depois de 15 anos e Circuito das Américas estreia. Na semana que vem, Circuito das Américas, 2 dias de teste, aí testes maiores, testes mais conclusivos. Mas, de qualquer forma, o que eles fizerem em Laguna Seca também vai ser importante por esse primeiro contato oficial, reencontro da pista. Mas nesse vídeo aqui eu vou dar 5 coisas para a gente ficar de olho nessa pré-temporada. Eu sei que é pré-temporada, eu sei que tem aquela história de que muita equipe acaba escondendo o jogo, a gente cansa de ver isso na Fórmula 1. Algumas começam a evoluir com a temporada em andamento, então não quer dizer muita coisa. Mas, assim... pré-temporada é também para a gente avaliar, é também para a gente palpitar e tirar nossas conclusões, certo? 5 coisas para a gente ficar de olho na pré-temporada da Indy. A primeira delas, Honda e Chevrolet, o comparativo. São duas pistas, são dois circuitos mistos. E se a gente for relembrar 2018, a Chevrolet dominou a primeira metade dos mistos e a Honda a segunda metade. A Honda foi muito mais forte do que a Chevrolet no comparativo geral da temporada, porque assim, nas ruas foi um massacre, a Honda foi muito melhor do que a Chevrolet. Em ovais, equilibrado, e nos mistos, que parecia que a Chevrolet era bem mais forte, como venceu as 3 primeiras, a Honda foi lá e tirou a vantagem vencendo as 3 últimas. Então acabou que a Honda conseguiu equilibrar com a Chevrolet em 3 tipos de pista e ser muito melhor do que ela num 4º tipo de pista. O que gerou a vantagem natural e gerou o fato do Dixon e do Rossi terem disputado o título entre eles na última prova. Então, a gente quer ver como vai ser essa reação da Chevrolet, se a Chevrolet volta a ter o controle dos mistos, pelo menos nesse primeiro instante, o que já é uma amostra importante para o Circuito das Américas, para Alabama, que são 2 pistas de começo de temporada, para o próprio GP de Indianápolis, que é meio bizarro isso, mas a Indy 500 é uma das primeiras provas do ano. Então, o GP de Indianápolis é anterior à Indy 500, então ainda mais cedo. Então essas provas já vão acontecer, então podem refletir um pouco o que vai acontecer na pré-temporada. Vale ficar de olho se a Chevrolet retoma o controle dos mistos ou se a Honda continua aumentando a vantagem para a fornecedora que até pouco tempo era dominante na Indy. O segundo tópico que eu anotei aqui é a Penske. A Penske por si só vale ficar de olho sempre, porque entre as gigantes, ela é a maior das gigantes. Ela é uma equipe que nos últimos anos sempre esteve no topo e na temporada passada ela esteve um pouco abaixo. Eu sei que a Penske venceu a Indy 500 com todos os méritos, o Will Power acabou ganhando a corrida. Foi uma Indy 500 diferente e que acabou até valorizando mais essa vitória da Penske, porque foi uma prova em que os carros fizeram muita diferença. Quem tinha o melhor carro fatalmente acabaria ganhando, muito menos disputa, muito menos aproveitar vácuo, praticamente não tinha perseguição na prova, então era muito da preparação do carro em si, e a Penske mandou muito bem.
mereceu a corrida e tal, mas a temporada acabou ficando um pouco abaixo. Terceiro lugar do Power, quinto lugar do Newgarden, mas esses dois ainda sonharam com o título até o fim. O Pagenaud em sexto, passou a temporada toda completamente neutro na disputa, não fez nada. E a Penske fez só 3 pódios na rua. A gente estava falando há pouco do massacre que foi da Andretti. A Penske não conseguia minimizar os danos quando chegava nesse tipo de pista. E a gente precisa lembrar, não é que é uma ou outra corrida, São Petersburgo, é Long Beach, Toronto, Detroit, que são 2. Então é corrida beça para tomar um atraso tão grande, né? Então a Penske é outro fator para a gente acompanhar bem de perto. O terceiro ponto é a distância das equipes gigantes, né? Andretti, Ganassi e Penske, para as equipes de meio de grid e fundo de grid. Por que eu coloquei isso? Porque a gente sempre bate na tecla que a Indy é uma categoria muito equilibrada e que acaba gerando espaço para uma Schmidt ganhar, para uma Dale Coyne, uma Carpenter. Mas ano passado, a distância dessas equipes para as principais foi muito grande. Eu peguei aqui um número, o Bourdais foi o melhor piloto fora das equipes gigantes, né? Se a gente lembrar, Dixon, Rossi, Power, Newgarden, Hunter-Reay, Pagenaud, 6 caras das 3 principais equipes. E aí veio o Bourdais em sétimo. O Bourdais fez 425 pontos, que é mais de 250 pontos a menos do que o Dixon. É uma diferença gigantesca. Em termos de comparação, ele tomou 67 pontos do Pagenaud, que a gente estava criticando até agora, né? Que foi o pior desses 6 primeiros, né? É uma distância muito grande e acabou gerando um certo desequilíbrio. Eu sei, primeiro ano de novos kits, né? Os kits universais, e isso obviamente daria margem para quem tem mais recurso, para quem tem mais manha, mais história, melhores engenheiros, melhores mecânicos, blá 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 blá, sair na frente. Mas não precisava ser tanto assim, né? Então, segundo ano agora com as novidades aerodinâmicas, vamos ver se essas equipes, eu diria que especialmente a Schmidt e a Dale Coyne e a Rahal, se elas conseguem encostar um pouco mais nessas 3 primeiras equipes do grid. Bom, o quarto ponto é a Foyt. A Foyt obviamente chama atenção porque é a equipe que tem os 2 pilotos brasileiros. É a equipe do Tony Kanaan e do Matheus Leist. E é uma equipe que prometia bastante para a temporada passada pela reestruturação que ela teve, mas ela não conseguiu sair do fundo do grid. Ela foi, em algumas corridas, a pior equipe do grid. Em outras, ela oscilou ali entre o 8º e o 14º lugar, assim, pelotão intermediário. Mas, no geral, foi uma equipe muito fora do ritmo, assim, misto, sofrendo muito, e tem muito misto no calendário. A Foyt se achava mais nos ovais, até porque os pilotos explicaram até para o Grande Prêmio que a Foyt acabou concentrando mais os esforços na Indy 500 e de fato o carro estava muito bom. Então por isso os ovais acabaram sendo um pouco mais de boa para a Foyt. Os mistos de rua, terríveis. Então a Foyt, vamos ver o que ela consegue fazer nesse tipo de pista já de cara. Assim. É o segundo ano do Matheus, é um ano que ele está mais experiente. Tá atrás do top 10, primeiro top 10 dele. É o segundo ano do Tony como comandante dessa equipe, veteraníssimo. Tá atrás de um top 5, né? No passado ele não teve, o que é um fato raríssimo na carreira dele. Então vamos ver, eu aposto na evolução da Foyt ainda mais ser reestruturada, né? Reformulou mecânicos, entre outras peças. E acho que o Matheus e o Tony, que são muito bem entrosados, vão conseguir dar um passo à frente. Por último, os novatos. Pra gente ficar de olho em Marcus Ericsson e Felix Rosenqvist, principalmente. Né, os 2 suecos novatos com história no automobilismo mundial. O Ericsson passou muito tempo na Fórmula 1 pela Sauber principalmente, e assim, a carreira dele na Fórmula 1 realmente não foi muito boa, mas ele terminou bem a passagem dele pela Sauber, com uma classificação excelente no Brasil, com algumas provas muito boas pontuando, algumas provas em que ele até chegou a superar o Leclerc, que está na Ferrari hoje. E o Ericsson mostrou um traquejo bom para estratégia, para consumo. Então acho que isso pode ajudar bastante ele na Indy. E o Rosenqvist foi um cara que andou muito forte na Fórmula E, pelo menos por 2 temporadas. Venceu corrida, chegou até a disputar título. A Mahindra acabou caindo muito e levou ele para baixo. Mas é um cara muito forte, que já ganhou Fórmula 3. E eu acho que finalmente o Dixon vai ter um companheiro que brigue ali com ele, assim, porque o Ed Jones realmente não foi essa figura. O Ed Jones decepcionou muito depois do ano que ele teve de novato, até bom na Dale Coyne, principalmente na Indy 500, mas ele não foi esse cara na Ganassi. Eu acho que o Rosenqvist vai ser a sombra do Dixon.
Então vamos ver, acho que esses dois caras já vão ter que chegar mostrando do que eles são capazes nos testes. O que mais que vocês acham que pode acontecer na pré-temporada? O que mais vocês estão curiosos para ver da pré-temporada? Quais as expectativas para 2019 na Indy? A gente ainda vai falar muito de Indy, de outros assuntos aqui no Grande Prêmio. O ano vai ser bem movimentado, bem legal, logo mais a temporada começa oficialmente. Então se inscreve no canal, deixa seu like, comentários, respondendo perguntas. O que vai acontecer com a Indy em 2019? Como vai ser a pré-temporada? A pré-temporada vale alguma coisa? Tem mais pontos pra gente observar? Enfim, mandem sugestões, dicas, comentários. Quinta-feira que vem, Pedro Henrique Marum. Na outra eu tô de volta. Valeu, abraço.